Meu nome é Erika Hill e eu tenho 30 anos. Se você perguntar para alguém da minha família como eu sou, provavelmente vão dizer que sou quieta, uma rata de biblioteca ou uma decepção. Já ouvi essas coisas em conversas sussurradas atrás das portas ou em comentários disfarçados durante o jantar. Mas o que eles nunca entenderam é que eu nunca quis o tipo de sucesso deles. Nunca liguei para salto alto, vida de luxo ou morar em prédio chique. Eu só queria paz, e encontrei essa paz nos livros. Moro em Brookville, uma cidade pequena e charmosa, longe da bagunça das cidades grandes. Aqui, quase todo mundo se conhece pelo nome, e os prédios antigos têm rachaduras cheias de história. Trabalho como bibliotecária na Biblioteca Pública Carol, um lugar que cheira a poeira e sabedoria, onde o som de alguém virando uma página parece uma canção de ninar para minha alma. Comecei a trabalhar lá há 7 anos, depois que me formei na Colia, e para mim, esse trabalho virou meu lar, mas para os meus pais, foi um fracasso enorme. Minha mãe, Janete, é dona de uma das maiores imobiliárias do estado. Ela sempre tá de blazer arrumado, unhas feitas e um olhar que parece estar avaliando tudo o tempo todo. Ela nunca gostou da minha escolha. Costumava dizer: você nasceu para reuniões de negócios, não para ficar no meio de livros. As palavras dela não eram só críticas, eram como facas cheias de decepção. Meu pai, Thomas, é um advogado famoso. Ele fala pouco, mas isso não quer dizer que ele aprova. O jeito dele mostrar que tá desapontado é com o silêncio, e às vezes isso doía mais que qualquer bronca. Minha irmã mais nova, Meera, é tudo que meus pais sempre quiseram: chique, ambiciosa e cheia de luxo. Ela tem uma boutique que vende roupas para celebridades e é casada com Jake, que é CEO de uma empresa de tecnologia que só cresce. Eles são o casal perfeito, estão sempre em revistas de moda, festas de gala e postando a vida de conto de fadas. E eu virei a filha esquecida, a mais velha que escolheu um caminho diferente e por isso, errado, mas nunca deixei isso me derrubar. Escolhi uma vida mais tranquila porque queria algo verdadeiro. Foi num desses dias calmos na biblioteca que conheci Ryan Carter, o homem que mudou tudo. Era outubro, e o clima em Brookville já estava mudando. O calor do verão estava indo embora, e as folhas douradas caíam com uma brisa gostosa, cheirando a canela da padaria da esquina. Nesse dia, o porão da biblioteca alagou por causa de um cano quebrado. A água estava subindo e eu já estava com os tornozelos molhados tentando salvar os livros mais delicados, quando ouvi passos pesados descendo a escada. Encanador, uma voz grossa chamou lá de cima: você é a Erika? Olhei para cima e vi ele, alto, ombros largos, bota suja de lama, o cabelo castanho um pouco molhado pela neblina, e as mangas arregaçadas mostrando braços fortes, braços de quem sabe o que é trabalhar de verdade. Ele não era chamativo, mas tinha algo na presença dele que me chamou a atenção. Sou eu, respondi, tirando uma mecha molhada do rosto. Obrigada por vir, aqui embaixo tá bem ruim. Ele deu um passo, olhou a bagunça e disse com um aceno: já vi pior. Aí começou a trabalhar, sem reclamar. Achei que ele fosse ficar quieto, como a maioria dos separadores, mas do nada ele perguntou, casual: você já leu Killer Angels, do Michael Shahara? Fiquei surpresa, é um dos meus preferidos. Ele deu um sorrisinho de canto. O meu também. Aquela cena em Little Howdy Top me deu até arrepio. Mas não era só o fato dele gostar de ler, era o jeito como ele falava dos livros. Parecia que os personagens eram de verdade, como se a história vivesse dentro dele. Nos dias seguintes, ele voltou para terminar o concerto da biblioteca, e cada vez, ele ficava um pouco mais, ali perto do balcão. Um dia, ele deixou um exemplar amassado de Gates of Fire na minha mesa, com um post-it na página 103, minha parte favorita. Foi assim que tudo começou. Um encanador com um livro de bolso. Uma bibliotecária que achava que já tinha lido todo tipo de história de amor, até que começou a viver uma. Ryan logo virou parte da minha rotina. Ele passava na biblioteca entre um trabalho e outro, às vezes com um café, outras vezes com um livro novo para compartilhar. A gente se sentava num canto da leitura e conversava por horas. Falávamos de história, da vida, dos nossos autores preferidos e, com o tempo, até dos nossos medos. Contei para ele sobre o peso das expectativas da minha mãe. Ele me contou sobre as horas puxadas de trabalho, o cheiro de canos de cobre, e como ele gostava de consertar coisas, não só vazamentos, mas também os problemas que ninguém via. Ele me ouvia de verdade, e me fez sentir que eu não era um fracasso, só era diferente.
E tudo bem ser assim. Numa noite fria, ele apareceu do lado de fora da biblioteca, depois que fechei, com 2 xícaras de chocolate quente. Tem uma trilha legal perto do Parque do Nil, ele disse. Eu sei que é dia de semana, mas achei que talvez você não me deixou terminar de falar. Peguei meu casaco. Quando a gente chegou no alto da trilha, o pôr do sol estava derretendo no céu como âmbar, e pela primeira vez em anos eu ri sem pensar em quem podia estar olhando. Foi num domingo à noite, num daqueles jantares de família que eu sempre temia, mas ia por costume, que decidi contar a verdade. Minha mãe pediu para todo mundo se reunir na casa dela para um jantar civilizado, palavras dela, não minhas. A sala de jantar da família Hill parecia uma vitrine, lustres de cristal, móveis de mogno, tudo arrumado como se fosse uma peça de teatro. Até os talheres pareciam ter sido posicionados com régua. Decidi que era a hora. Estávamos no meio do primeiro prato, um risoto de trufas feito pelo chefe particular, quando limpei a garganta e falei: tenho algo para contar. Todo mundo olhou para mim. Minha mãe parou de mastigar. Meu pai abaixou o garfo devagar. Meera tomou um gole de vinho, com aquele olhar curioso. Eu vou me casar. Falei tentando manter a respiração calma. Silêncio. Aí veio a pergunta, rápida e afiada. Com quem? Minha mãe perguntou. O tom dela não era de curiosidade, era de julgamento. O nome dele é Ryan Carter. Meera se inclinou um pouco, surpresa. Pera, é o cara da biblioteca? Aquele das botas? Eu assenti. Sim. A cara da minha mãe não mudou. O que ele faz? Ela perguntou. Ele é encanador. Respondi, firme, olhando nos olhos dela. Foi como jogar um fósforo aceso numa floresta seca. O quarto não explodiu, mas ficou quente de tensão. Meu pai soltou um risinho de descrença. Meera piscou, chocada. Minha mãe, que nunca escondeu o que pensa, soltou o garfo com um barulho leve e se encostou na cadeira. Um encanador? Ela repetiu, com um meio sorriso debochado. Você tá brincando? Não tô, falei, minha voz firme. Ele é gentil, inteligente, trabalhador, e eu amo ele. Meera riu alto. Ah, vai, Erika, isso parece filme da Hallmark. Eu tô falando sério, respondi, com as mãos apertadas debaixo da mesa. Nunca tive tanta certeza de nada. Minha mãe respirou fundo e me encarou. Você é uma idiota. Sabe o que casar com alguém assim vai fazer com o seu nome? Com o seu futuro? Vai me fazer feliz, respondi. Ela balançou a cabeça devagar. Você merece coisa melhor. Essa frase, a mesma que ouvi a vida inteira. Melhor, na cabeça dela. Talvez o que ela chama de melhor não é o que eu quero. Eles não me deram parabéns. Não teve brinde, nem abraço. Só uma parede fria de julgamento e silêncio. Quando saí naquela noite, Ryan estava me esperando do lado de fora na caminhonete dele. Entrei no banco do passageiro. Ele olhou para mim. Foi muito ruim? Ele perguntou, baixinho. Eu não respondi na hora. Eu só peguei a mão dele e sussurrei. A gente ainda vai se casar, mas já sabe que não vai ser bonito. Ele deu um sorriso meio triste. Se no final do corredor eu puder te ver, pra mim já tá bom. No dia do nosso casamento, o céu estava nublado e fazia frio. Mas meu coração batia mais quente que qualquer sol. Era esperança. Não esperança de que minha família fosse aceitar minha escolha, mas esperança de que o dia ainda poderia ser bonito, mesmo sem eles. Eu e Ryan organizamos tudo sozinhos. Não foi um casamento cheio de luxo, mas foi feito com amor. Uma capelinha simples, lilazes brancos e ramos de eucalipto no altar. As plaquinhas eram escritas à mão. Escolhemos a igreja de Santa Graça, numa parte antiga de Brookville. Um lugar calmo, com história, e cheio de personalidade, igual a gente. Meu vestido não era de marca famosa, mas era perfeito para mim. Mangas de renda, saia leve e um cintinho prateado. Parecia algo tirado de um romance antigo, simples e bonito do jeitinho que eu sonhava. Marta, a mãe do Ryan, me ajudou a me arrumar no camarim da capela. Ela fechou os botões do meu vestido e arrumou meu cabelo com carinho. Você tá linda, ela disse baixinho. Eu tô nervosa, confessei. Ela sorriu. É assim que a gente sabe que é importante. Os convidados começaram a chegar. A maioria eram amigos do Ryan de antigos trabalhos. Alguns colegas meus da biblioteca, e vizinhos da Marta e do Joseph. Do meu lado, quase ninguém. Meu pai apareceu sério, de sobretudo escuro,
e só acenou de longe. Meera chegou atrasada, como sempre fazendo cena, com um vestido champanhe brilhante que até ofuscava as madrinhas. Janete foi a última. Vestido azul marinho sob medida e uma cara que parecia mais que estava indo para um julgamento do que pro casamento da filha. Mesmo assim, eu me segurei. E então, Ryan, quando as portas se abriram e eu vi ele ali, me esperando no altar, terno cinza escuro, olhos calmos e firmes. Naquele momento, eu me senti segura. A música começou. Eu caminhei devagar, coração batendo forte. E quando cheguei até ele, ele segurou minha mão e sussurrou: "Você parece que veio para durar para sempre." Nossos votos foram escritos por nós. Ryan prometeu não só me amar, mas respeitar a vida que eu já tinha. E eu prometi proteger nossa paz, mesmo com todo o barulho ao redor. Foi sincero, real, imperfeito, igual a gente. Quando o padre nos declarou marido e mulher, os aplausos encheram a capela. Todo mundo se levantou, menos meus pais e minha mãe. A recepção foi no salão atrás da igreja. Tinha vigas de madeira, velas pequenas, flores do campo. Era simples, mas cheio de charme. Estávamos começando os brindes quando o mestre de cerimônias anunciou: "Agora, algumas palavras da mãe da noiva." Meu estômago afundou. Janete se levantou devagar e ergueu sua taça de champanhe. "Obrigada por estarem aqui no grande dia da minha filha." Ela começou, toda ensaiada. A Erika sempre foi do tipo que faz tudo do jeito dela, nunca seguiu o padrão, sempre atrás de algo mais simples, menor. Ela fez uma pausa e continuou: "Eu nunca imaginei que ia ver minha filha se casando com um encanador." E soltou uma risadinha forçada. "Sem ofensa, Ryan." Eu respirei fundo e falei firme: "Chega." A sala ficou em silêncio. A mão do Ryan apertou a minha. "Esse é o meu casamento," falei. "E eu não vou deixar você humilhar o homem que eu amo." Os olhos da minha mãe se estreitaram. "Você tá se envergonhando," ela disse. "Não, você tá," respondi. "Essa sua obsessão com aparência, com status é veneno. Você tentou me diminuir a vida toda. Mas eu cansei de deixar isso acontecer." O silêncio que veio depois foi pesado. E então, do nada, a mão da minha mãe voou no meu rosto. O tapa foi tão forte que virei pro lado. Antes que eu reagisse, ela agarrou um punhado do meu cabelo, puxou com força, e me arrastou pelo chão no meio do champanhe derramado e das pétalas pisoteadas. Os suspiros viraram gritos. As cadeiras tombaram. Ryan correu e me puxou das mãos dela. "Solta ela!" ele gritou. O salão virou um caos. Meu pai parecia paralisado. Meera, em choque. "E aí?" A voz da Marta cortou tudo. Alguém chamou a polícia. Em poucos minutos, as sirenes chegaram. O policial Grant e a equipe dele entraram e afastaram os convidados, todos ainda em choque. As testemunhas apontaram quem fez o quê. A equipe ouviu os relatos. Eu fiquei ao lado do Ryan. Minha bochecha ardendo, meu couro cabeludo doendo, mas minha voz firme: "Eu quero prestar queixa." Janete foi presa ali mesmo. Sem pedir desculpas, sem dizer nada. Só algemas e silêncio. As semanas depois pareciam uma maré lenta e pesada de coisas difíceis. Os roxos no meu rosto sumiram, mas a dor da humilhação, da traição, e a lembrança das mãos da minha mãe puxando meu cabelo, ficaram. Nunca tinha me sentido tão exposta. Mas, ao mesmo tempo, nunca me senti tão livre. O processo contra a Janete foi rápido. As provas eram claras. As câmeras de segurança gravaram tudo. Muita gente viu o que aconteceu. E os paramédicos tiraram fotos dos machucados na hora. Minha advogada se chamava Ava Reynolds, calma, firme e segura. Ela me disse: "O caso é forte, não tem erro, mas vai doer, se prepara." No dia do julgamento, o tribunal cheirava a produto de limpeza e tensão. Ryan ficou do meu lado o tempo todo. Marta e Joseph estavam sentados atrás da gente, me dando apoio em silêncio. Do outro lado, meu pai, Meera e Jake, com uma cara de quem preferia estar em qualquer outro lugar. E então apareceu Janete. Terno creme, tudo certinho. Batom vermelho. Olhar gelado, como sempre. Sem um pingo de arrependimento. Nem quando mostraram o vídeo. Nem quando as pessoas contaram que ela me arrastou pelo chão. Nem quando eu fui depor e falei o que nunca pensei que ia precisar dizer. Ela sempre ligou mais pro controle do que pro amor. Eu disse pro juiz:
Ela não só me deu um tapa, ela tentou me puxar de volta para a jaula da qual eu consegui sair, mas eu cansei de viver com medo. O veredito saiu, culpada, em todas as acusações. Agressão pública e agressão física. O juiz deu a sentença: 6 meses de prisão, uma multa de $5.000 e terapia obrigatória para aprender a controlar a raiva. Ela tentou sair antes do tempo, mas o pedido foi negado. Por quê? Porque ela não mostrou arrependimento e ainda demonstrava o mesmo comportamento agressivo. Quando o juiz mandou levá-la embora, ela olhou para mim, não com tristeza, nem ódio, mas com cara de quem ainda não entendia como tinha perdido o controle sobre mim. Mas ela já não tinha mais controle nenhum. Eu não era mais dela para mandar. Lá fora, os repórteres vieram correndo querendo entrevista. Ryan me protegeu com o braço e me levou pro carro. Quando a gente entrou, ele segurou minha mão. Você tá bem? Ele perguntou baixinho. Eu vou ficar, eu respondi, e era verdade. Pela primeira vez na minha vida, eu fiquei firme. Não só com palavras, com atitude também. A dor era real, sim, mas a cura também era. Mais tarde, naquela noite, a gente se sentou no quintal do nosso AP, enrolados num cobertor, tomando chá e olhando as estrelas. Nunca pensei que meu casamento ia terminar com minha mãe sendo levada algemada, murmurei. Ryan beijou minha cabeça e disse, nem eu, mas naquele dia eu soube de uma coisa. O quê? Perguntei. Que você foi mais corajosa que todos eles juntos. Sorri encostada no peito dele, deixando o som do coração do Ryan acalmar o barulho que ainda rodava na minha cabeça. A pior parte tinha passado, mas uma coisa nova, e muito melhor, estava só começando. Algumas semanas depois do julgamento, numa manhã tranquila de domingo, Ryan apareceu encostado na porta da cozinha enquanto eu tomava café, de roupão. Ele estava com um olhar diferente, tipo algo importante estava guardado ali dentro. Inclinei a cabeça e perguntei, o que foi? Quero te levar num lugar hoje, ele disse. Que lugar? Perguntei, levantando a sobrancelha. Ele só sorriu, você vai ver, coloca uma roupa confortável, mas bonita. 2 horas depois, a gente estava dirigindo pelas colinas de fora de Brookville, bem longe do nosso bairro. As estradas iam passando por terrenos verdes, casas escondidas atrás de portões, calçadas longas cheias de árvores. Olhei pela janela, confusa, nem sabia que Brookville tinha esse tipo de lugar. Ryan não falou nada, só continuou dirigindo. Até que a gente parou na frente de uma mansão branca, linda, com jardim de rosas e uma entrada de pedras que formavam um círculo. Fiquei de boca aberta. Você conhece alguém que mora aqui? Perguntei, meio sem jeito. Ele desligou o carro e respondeu, conheço sim. Saímos do carro, e antes que eu perguntasse mais alguma coisa, a porta da frente se abriu. Marta e Joseph, os pais do Ryan, estavam sorrindo na varanda. Bem-vindos à casa, disse Marta, toda carinhosa. Pisquei, sem entender. O quê? Como assim? Ryan pegou minha mão. Erika, essa é a casa onde eu cresci. Entramos, e de cara senti aquele ar quentinho, elegante. Teto alto, quadro bonito nas paredes, flores frescas, e uma lareira com cheiro de madeira queimando. Não era luxo novo, era coisa de família antiga. Na sala de estar, vi uma foto do Ryan vestido com toga e capelo, apertando a mão de alguém num palco. Atrás dele, o selo da Harvard Business School. Me virei devagar e olhei para ele. Harvard. MBA duplo, ele disse com calma. Finanças e infraestrutura. Me formei com honra. Fiquei parada ali, no meio daquela casa enorme, cercada de uma vida que eu nem sabia que existia. Você não é só um encanador, falei, meio rindo, meio chocada. Ele riu também. Tecnicamente eu fui, por 2 anos. É tradição da família. Meu pai me fez começar do zero, no canteiro de obras, antes de eu assumir uma posição maior. Me levou por um corredor até um escritório moderno. Na porta, tinha uma plaquinha com o nome, Thomas Ryan Carter, CEO designado, Carter Infrastructure Corporation. Travei. Você é o herdeiro da Carter Infrastructure? Sussurrei. Joseph apareceu e completou, orgulhoso, uma das maiores empresas privadas de infraestrutura da Costa Leste. E a partir do mês que vem, o Ryan assume oficialmente, disse Marta. Mas, por que você nunca me contou? Perguntei, ainda sem acreditar. Ryan chegou mais perto,
colocou a mão no meu rosto e falou: porque eu precisava ter certeza de que você me via. Não o título, não o dinheiro, só a mim. Meus olhos encheram d'água, mas eu não desviei o olhar. E eu vi, sussurrei. Ele sorriu. É por isso que isso aqui é real. Naquela noite, jantamos com os pais dele numa sala iluminada por um lustre lindo. Não falamos de tribunal, nem da minha família, nem da Janete. Falamos de sonhos, de futuro. Um futuro que não fosse sobre se defender, mas sobre construir algo novo. Mais tarde, no Jardim dos Fundos, sob as estrelas, ele me abraçou e disse baixinho: você me amou quando eu era só um cara com uma chave inglesa e um livro na caminhonete. Isso era tudo que eu precisava saber. E agora eu entendi por quê. Porque as bases mais fortes não são feitas de imagem, são feitas de verdade. Um ano depois, eu estava descalça no jardim da casa dos Carter. O mesmo lugar onde, antes, eu me sentia uma estranha no mundo que não era meu. Mas naquele dia, a grama estava quentinha sob meus pés. E o sol da tarde pintava o céu com tons suaves de laranja e dourado. O cheiro de pão de limão quentinho saía pela janela da cozinha. Dava para ouvir risadas vindo de algum lugar lá fora. Emma, nossa filha, corria pelo quintal atrás de borboletas. Seus cachinhos pulavam a cada passinho. Ela tinha as covinhas do Ryan e os meus olhos. Era, sem dúvida, a melhor parte da nossa história. Os meses depois da sentença da Janete trouxeram paz, e também um novo sentido para tudo. Ryan virou oficialmente CEO da Carter Infrastructure. E com ele no comando, a empresa começou um projeto lindo: construir bibliotecas e centros de aprendizado em comunidades que precisavam. A ideia foi dele, mas ele disse que o crédito era meu. Você trouxe histórias para minha vida. Agora é minha vez de levá-las para os outros, ele me falou. Esse gesto virou minha missão. Saí da biblioteca pública não por mágoa, mas porque algo maior estava me chamando. Hoje eu coordeno um projeto sem fins lucrativos da Carter Infrastructure, chamado Turning Pages. A gente leva livros, treinamentos e apoio de leitura para escolas da região toda. Passo meus dias criando programas de leitura, falando em eventos, e principalmente, ajudando crianças a encontrar, nos livros, o mesmo consolo que um dia me salvou. Ryan nunca faltou a um jantar. Não importava quantas reuniões ele tivesse, ele sempre voltava para casa a tempo de contar historinhas para Emma, com vozes engraçadas e caretas malucas. Toda noite, eu olhava para aquele homem que o mundo admirava como CEO, virar o pai doce e paciente que deixava a filha colocar fitinhas no cabelo dele, sem reclamar. Meu relacionamento com meu pai, Thomas, também mudou. No começo, de forma tímida, ele começou a perguntar sobre a Emma, sobre meu trabalho. Uma vez, me mandou um e-mail curtinho: você estava certa em escolher o amor, não a imagem, agora eu entendo. Não foi um pedido de desculpas enorme, mas foi sincero, eu aceitei. Meera, por outro lado, foi um caso diferente. Depois que a empresa do Jake quebrou por causa de investimentos arriscados, eles venderam um apartamento de luxo e se mudaram para uma casa mais simples, fora da cidade. Pela primeira vez, Meera teve que encarar o mundo sem luxo como escudo. Aos poucos, meio sem jeito, ela começou a se aproximar. Começou com presentes para bebê, depois se ofereceu para cuidar da Emma, e então vieram os chás silenciosos. Numa dessas conversas, ela disse: acho que nunca te conheci de verdade antes. Nunca esqueci o que ela disse no meu casamento. Mas também não fechei a porta para ela. Crescer é confuso, mas é verdadeiro. Janete, nunca mais vi. Ela cumpriu a pena, depois foi transferida para outro estado. Ouvi dizer que o número dela ainda está bloqueado no meu telefone, e eu nunca tentei mudar isso. Alguns capítulos não foram feitos para serem reabertos. Eles ficam ali, fechados, numa prateleira silenciosa. Naquela tarde de primavera, Emma apareceu no meu colo com um dente de leão amassado na mão. Ryan veio do quintal com 2 copos de chá gelado. Sentou ao meu lado e me deu um beijo na testa. Ela vai mudar o mundo, ele disse, olhando para nossa filha. Só se a gente deixar ela ser quem ela quiser ser, respondi. Ele concordou com a cabeça. E é isso que vamos fazer, sempre. Nossa vida não foi perfeita, mas foi nossa. Feita de escolhas sinceras, de coragem para continuar mesmo quando tudo parecia cair. Hoje, quando olho para trás, penso muito naquele tapa no dia do meu casamento. Na hora, parecia o fim,
Mas foi o começo. Porque ali, eu parei de fingir. Parei de me esconder. Comecei a viver por mim. E o homem que estava ao meu lado me amava antes do mundo saber quem eu era. Assim como eu o amava antes de saber quem ele era. Isso aqui não é conto de fadas. É real. Chega por hoje. Muito obrigada por acompanhar essa história cheia de emoção. Se ela tocou seu coração, te fez pensar ou te deu coragem para se posicionar, deixa um comentário aqui embaixo. A sua voz importa. Você acredita que o amor supera os julgamentos? Já teve que se afastar da própria família para proteger sua paz? Compartilhe sua história com a gente. A gente lê tudo com muito carinho. E se você gosta de histórias como essa, cheias de sentimento, superação e verdade, fica por aqui. Ainda tem muito mais para viver junto. Se você curte histórias cheias de justiça e reviravoltas surpreendentes, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo novo. Tem episódio novo saindo direto, e cada um é inspirado na força e coragem de pessoas como você. Até a próxima! Fique firme, seja sempre fiel a quem você é. E nunca esqueça, você merece uma vida construída com amor, não com a aprovação dos outros.